Prezados juvenis, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar convosco nesta manhã de domingo, 24 de abril de 2022, para vos transmitir a palavra do Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Jasson de Carvalho. Fomos convidados pela liderança da Escola Dominical para vos trazer nesta manhã a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, a lição de número 4, a cronologia do Novo Testamento. E nós vamos, se Deus assim permitir, aprendermos muito nesta manhã através desse tema tão interessante, não somente para você, querido aluno desta classe juvenis, mas também para toda a igreja, para todos aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Muito importante nesta manhã, querido aluno, e também você que está acompanhando este vídeo, acompanhando esta aula, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar este vídeo com amigos, com pessoas que você conhece, porque você fazendo dessa maneira, dessa forma, você vai estar abençoando outras pessoas, divulgando a nossa igreja, marcas do Evangelho, mas principalmente servindo de um elo de ligação para abençoar outras pessoas ao essas pessoas ouvirem a palavra de Deus conosco nesta manhã. Vamos fazermos uma oração nesta manhã de agradecimento a Deus por estarmos aqui. Vamos orar ao Senhor para que também possa nos abençoar e assim todos nós sermos enriquecidos pela presença de Deus. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós queremos te agradecer por estarmos aqui prontos, ó Pai, para ministrarmos a palavra de Deus, a palavra que é pura, a palavra que nos transforma, a palavra que nos molda o nosso caráter, molda a nossa vida, que cada jovem, que cada adolescente, cada juvenis, ao ouvir esta mensagem, possa aprender, possa crescer e possa ser edificado cada vez mais em sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus prezados alunos juvenis, conforme eu já disse anteriormente, é um prazer estar convosco. Vamos falar, ou estaremos dando continuidade ao estudo sobre uma viagem pelo Novo Testamento. Eu achei muito interessante as lições desse trimestre, porque elas irão fazer com que os alunos, os juvenis, nós que somos adultos também, que estamos acompanhando esta lição, teremos uma visão geral do Novo Testamento e, automaticamente, nós estaremos tendo um contato maior com a palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus e vamos crescer muito através dos estudos do Novo Testamento. Nós estamos na lição de número 4, cujo tema é a cronologia do Novo Testamento. E muito importante, porque nós chegamos num ponto aqui da lição onde o prezado aluno, os jovens, os adolescentes, eles já têm, podemos assim dizer, uma visão panorâmica de todo o Novo Testamento. Afinal de contas, foi ministrado para os prezados alunos a primeira lição, falando sobre o período intertestamentário. Este período intertestamentário, conforme já foi estudado, refere-se ao período de 400 anos entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. E eu, desde já, gostaria de fazer uma breve dinâmica aí com os jovens, podemos assim dizer, juvenis, para que você destaque no chat aí, você que está ao vivo conosco, destaque no chat aí alguma característica deste período intertestamentário. Eu tenho certeza que você estudou bastante, que você já aprendeu muito sobre esse período. Nós não vamos falar aqui muita coisa, porque já foi falado sobre esse aspecto, mas eu gostaria que você destacasse. E o primeiro aluno da classe que destacar aí e destacar certo, vai ganhar aí um presentezinho,
um bônusinho, né? Uma pequena barra de chocolate para você fazer a festa aí com seus amigos, compartilhar, enfim. Coloca aí no chat uma característica deste período chamado intertestamentário. E é claro que vocês já estudaram e vocês sabem perfeitamente várias características desse período. Nós vamos enumerar aqui algumas delas. Foi um chamado período do silêncio profético. Neste período intertestamentário, ou o período interbíblico, né, uma palavra mais fácil até de se pronunciar, o período interbíblico, foi um período de 400 anos, onde não houve revelação, aonde não houve profecias, aonde Deus, ele, podemos assim dizer, se cala. Mas isto não significa ou não representa que Deus havia perdido o controle da história. Pelo contrário, cada acontecimento desse período, cada fato deste período estava sobre a supervisão divina, podemos assim dizer, estava sobre o controle de Deus. E aconteceram vários fatos neste período, né? Podemos assim dizer que foi um período onde ocorreram sucessivos reinados, reinados dos persas, dos gregos, dos romanos, as contribuições do helenismo no Império Grego. Sabemos que até a fase do Novo Testamento ali, quando chegou o Novo Testamento, a língua falada era o grego koiné, né, que era o grego popular, o grego que as pessoas conheciam, e era praticamente a língua oficial do Império Romano. Então, meus queridos, foram várias as características deste chamado período interbíblico. Apenas como uma curiosidade para os alunos que gostam de pesquisar a palavra de Deus, né, o jovem, esta classe juvenis é uma classe bastante interessada em buscar o conhecimento, em ir atrás do conhecimento. Então, como fonte de informação e como uma curiosidade para vocês, nós podemos ver que, como fonte de informação desse período, nós temos o livro dos Macabeus, que descreve a revolta macabeia e o caos na Palestina, e também os escritos de Flávio Joséfo, historiador do primeiro século da era cristã. Essas são as principais fontes de informações desse período. O livro dos Macabeus, os irmãos sabem perfeitamente que é um livro que foi considerado não inspirado, tanto é que ele não faz parte do cânon sagrado do Antigo Testamento para nós, né, para as igrejas protestantes, podemos assim dizer. Mas ele, mesmo não sendo não inspirado, nós vamos ver muitas informações que são válidas, informações históricas ali que são válidas. Então, para título assim de uma leitura em termos de conhecimento e não como uma fonte de inspiração divina, é um livro que para muitos aí vale a pena ter uma curiosidade, né? Se quiser dar uma olhada, mas com toda aquela restrição, sabendo que este livro não faz parte do cânon sagrado, podemos assim dizer. E Flávio Joséfo, muitos conhecem esse autor, ele é um autor do livro História dos Hebreus, é um dos grandes autores aí do primeiro século da era cristã. Na lição de número 2, foi estudado sobre a plenitude dos tempos. Vejam bem, irmãos, a própria cronologia, podemos assim dizer, do Novo Testamento, os fatos que aconteceram até chegar ao Novo Testamento, tudo contribuiu, ou houve ali uma contribuição, podemos assim dizer, para que o Novo Testamento chegasse, fosse implementado, e ocorreram várias situações, vários fatos ali. Nesta lição de número 2, os irmãos estudaram sobre a plenitude dos tempos, ou seja, tudo concorreu para que a vinda do Messias chegasse, conforme diz o texto lá em Gálatas, né? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. A lição de número 2, os irmãos já estudaram. E a lição de número 3 falou justamente sobre o entendimento do Novo Testamento, as suas divisões principais, né? Os evangelhos, o livro histórico, as epístolas, enfim, todos esses assuntos
acabam gerando ou trazendo-nos um entendimento muito claro, ou pelo menos assim, aquela visão panorâmica do que representa o Novo Testamento, porque o Novo Testamento são vários assuntos ali, e alguns assuntos de difícil interpretação, assuntos que não são fáceis, né? Quando a gente começa a estudar ali os evangelhos e vamos estudar ali sobre as várias classes religiosas da época, os fariseus, os saduceus, os escribas, enfim, os essênios, os zelotes e vários outros assuntos que são destacados nas epístolas de Paulo, mas eu creio que indo devagar, tentando entender esta base que os irmãos estão tendo, que os juvenis estão tendo, eu tenho certeza que nós teremos uma visão bem clara do que representa e das características principais do Novo Testamento. Pois bem, meus queridos irmãos, a lição de hoje, né, entrando já na lição de hoje, falando sobre a cronologia do Novo Testamento. Eu gostaria de fazer aqui a leitura bíblica em classe com os irmãos, que agora praticamente estamos entrando na lição propriamente dita. Nós temos aqui o tema da lição, a cronologia do Novo Testamento. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então Jesus pegou ali aquele trio ali, que era o trio mais próximo, né? Aqueles discípulos mais achegados dele, e foi a um monte a orar, buscar a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 12 e versículo 22, e em Marcos capítulo 1, versículo 29 até o versículo 34. Vamos fazer essa leitura aqui breve, de uma forma assim bem objetiva, e em seguida entrando nos tópicos principais da lição. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. A outra passagem se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 e versículo 34. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, amados irmãos, esta é a leitura bíblica em classe, que seleciona um texto de Mateus, falando ali sobre a chamada de alguns dos discípulos, os principais discípulos, assim, se a gente pode assim dizer, né? E também
uma parte do livro de Marcos que fala sobre o ministério de Jesus. Afinal de contas, o Novo Testamento, ele fala ali sobre a grande missão de Jesus, do ministério tríplice de Jesus, né? Que era evangelizar, ensinar e pregar a palavra de Deus. Pois bem, a nossa lição de número 4, falando sobre a cronologia do Novo Testamento, ela se baseia sobre 4 assuntos principais. No primeiro tópico, os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. No segundo tópico, a compilação do Novo Testamento, ou seja, como os livros do Novo Testamento chegaram a nós, qual foi o processo de compilação, o que aconteceu. No tópico 3, a ordem que os livros foram escritos. E no tópico 4, a cronologia dos fatos. Então vamos aqui falarmos sobre essa primeira parte da lição aqui, falando sobre os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Ou seja, o contato que os primeiros cristãos, aquela primeira geração, podemos assim dizer, aquela geração que veio após o Pentecoste, aquela geração que nasceu ali quando Pedro, cheio do Espírito Santo, transmite a palavra de Deus e eles recebem o batismo com o Espírito Santo, eles recebem a graça de Deus e passam a transmitir a palavra do Senhor com grande veemência, com grande poder. Nós sabemos, queridos irmãos, que assim que Jesus ele anuncia, né, ou ele é assunto aos céus, ele é ascendido aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, para que do alto eles fossem revestidos de poder. E nós vamos ver que 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele aparece e ele deu algumas instruções finais aos discípulos e ascendeu aos céus, conforme Atos capítulo 1 até o versículo 11. Os discípulos, eles seguiram veementemente aquela ordem de Jesus, e a palavra do Senhor nos diz que 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, veio sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas. Os jovens, né, os juvenis, podemos assim dizer, e toda a nossa igreja aqui, Marcas do Evangelho, nós estamos vivendo um tempo de grande avivamento, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos visto esta promessa que se cumpriu em Atos capítulo 2, ela também se cumprir nos dias de hoje. Afinal de contas, conforme diz Joel, a palavra do Senhor nos diz que lá no livro de Joel, que o Espírito Santo ele seria derramado sobre toda a carne, sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, sobre os vossos velhos, sobre os vossos jovens e sobre todos aqueles as quais o Senhor realmente ele chamar. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ver que a promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, ela é para todos. Basta tão somente nós crermos e nós buscarmos esta presença do Senhor, nós desejarmos ardentemente esta promessa ou este cumprimento do batismo com o Espírito Santo em nossa vida. E eu pergunto a você, juvenis, você é aluno da classe juvenis, melhor dizendo, você já é batizado com o Espírito Santo? Você já buscou ou você tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Nós sabemos que vários jovens aqui, vários alunos da nossa classe juvenis, já receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas se você ainda não recebeu, se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas estranhas, busque o batismo com o Espírito Santo, que você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. O batismo com o Espírito Santo, ele vem com poder na nossa vida e nos dá ousadia, nos dá capacidade para testemunharmos com graça a palavra de Deus. E aí sim, você será uma influência. Mas, irmão Jasson, nós seremos uma influência aonde? Você será uma influência
no lugar aonde você estiver, seja na escola, seja na faculdade, seja na sua casa, na sua família, porque afinal de contas você pode ter um pai ou uma mãe ou irmãos que não são evangélicos, não são ainda convertidos, e Deus, ele pode perfeitamente usar você como um instrumento de mudança e de transformação para essas vidas. Pois bem, meus irmãos, aquela primeira geração de cristãos do primeiro século, podemos assim dizer, que receberam o batismo com o Espírito Santo, que eram cheios do Espírito Santo, eles tinham como regra de fé e prática a palavra de Deus, a Bíblia. E qual era essa Bíblia dos primeiros cristãos? Era justamente o Antigo Testamento, que já estava formado, era o cânon do Antigo Testamento, podemos assim dizer, numa expressão mais técnica, o cânon do Antigo Testamento já estava formado, e eles se apegavam a esta palavra do Antigo Testamento para lhes servir de crescimento e maturidade espiritual. O que também não deve ser diferente de nós nos dias de hoje, de vocês, juvenis. Quando os professores da classe, quando os nossos pastores nos incentivam a estudar a palavra de Deus, é porque eles sabem que a palavra de Deus, ela gera para nós crescimento, desenvolvimento, maturidade, fé. E hoje ainda nós temos, por assim dizer, um grande privilégio, porque hoje nós temos toda a revelação divina conosco, nós temos toda a palavra de Deus. Nós não temos só o Antigo Testamento, nós temos também o Novo Testamento. Nós temos também o Novo Testamento. Então nós temos a revelação completa de Deus para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Aqueles irmãos do Antigo, aqueles irmãos da primeira geração de cristãos, podemos assim dizer, e posteriormente, eles eram irmãos que amavam a palavra de Deus, que se destacavam, que entendiam que deveriam estudar a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Em Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles amavam a palavra de Deus e as Escrituras. E em especial aqui, conforme estamos dizendo, os livros do Antigo Testamento, conforme a lição ela nos apresenta. No primeiro parágrafo aqui na lição, diz assim: nos anos iniciais da era cristã, os crentes tinham como palavra de Deus, chamada também de Escrituras, apenas os livros do Antigo Testamento, já que os livros do Novo Testamento, evidentemente, ainda não haviam sido escritos. Mas o importante, o interessante, é que mesmo os livros do Novo Testamento, que ainda não haviam sido escritos, nós vamos ver que eles eram considerados como a palavra de Deus, como fonte de autoridade, como fonte de canonicidade, podemos assim dizer, como livros inspirados, capazes de serem lidos e também transformar a vida daqueles irmãos. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele autenticou, podemos assim dizer, as Escrituras do Antigo Testamento. O próprio Jesus, ele ratificou. O próprio Jesus, ele deu autoridade para as Escrituras do Antigo Testamento, que eram as Escrituras que os nossos irmãos lá do passado liam. Então, a apreciação dos discípulos às Escrituras, o próprio Jesus citando os textos do Antigo Testamento, conforme nós vamos ver aqui, por exemplo, apenas uma citação eu gostaria de ler com os irmãos, em Mateus capítulo 12, versículo 39 até o versículo 42, aonde quando os escribas e os fariseus, que eu disse que faziam parte de uma classe religiosa da época, eles foram questionar a Jesus pedindo um sinal. Olha, mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. E Jesus lhes responde: mas uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. E ele diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra.
E os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é mais do que Jonas. Então, vejam bem, temos vários textos do Novo Testamento em que nós vamos ver Jesus ratificando, Jesus dando autenticidade ao Antigo Testamento. O próprio Jesus. Isso mostrava que os discípulos, que aquela geração de cristãos, eles estavam completamente certos, eles estavam completamente certos, corretos, quando eles amavam a palavra de Deus, quando eles davam valor às Escrituras, que foram livros inspirados, foram livros preservados por Deus e que serviu de grande importância para o crescimento espiritual daqueles irmãos. É sempre bom nós frisarmos, queridos jovens, queridos juvenis, que, como dizem os intérpretes da Bíblia Sagrada, os teólogos, aquelas pessoas que se debruçam para estudar, para ler, para conhecer a palavra de Deus, nós vamos ver que o Novo Testamento, ele está contido no Velho Testamento, como também o Velho Testamento no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, a nossa regra, eu gostaria de frisar bem aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática, ela é toda inspirada por Deus. Ela é toda cheia de autoridade divina. Conforme diz a palavra do Senhor, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A Escritura, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela serve de grande importância para nós nos dias de hoje. Então, jovem, quando nós nos depararmos com as Escrituras do Antigo Testamento, elas vão apontar para o Novo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento, vários textos do Pentateuco, vários textos ali, elas nos apresentam como sombras, como tipos, né? Como símbolos, ou como apresentando ali uma simbologia que aponta para o Novo Testamento, que aponta para Cristo, que aponta para a vinda de uma nova aliança mais perfeita e única. E também nós vamos encontrar textos do Novo Testamento, escritos do Novo Testamento, que nós só teremos uma compreensão melhor se nós tivermos o conhecimento do Antigo Testamento. Então a Bíblia, ela é única, a Bíblia, ela é coesa, a Bíblia, ela, conforme nós já estudamos em outros momentos, a Bíblia ela foi escrita por um período de 1.500 anos aproximadamente, por diversos e diversos autores, por mais de 40 autores, de classes sociais diferentes, de estilos literários, podemos assim dizer, diferentes, de gente que tinha conhecimento, de estadista como Daniel, de gente simples como Amós, que era um homem do campo, que cuidava de boi, que cuidava de gado. Mas a Bíblia toda ela é coesa, a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. E nós louvamos ao Senhor por esta conexão que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o que diz aqui o comentarista da lição, no primeiro tópico, olha. Diz assim, evidenciando a conexão e a legitimidade de ambos, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Comumente vemos em trechos do Novo Testamento histórias presentes no Antigo Testamento. E aqui o autor, o comentarista, vai citando vários casos. O exemplo de Jonas, que nós lemos, o exemplo da rainha de Sabá, exemplos de Abel, que foi citados por Jesus, e vários outros exemplos, conforme a palavra de Deus assim nos adverte. Vamos partir agora, prezados alunos juvenis, dá aquela acordada aí, dá aquela chacoalhada, e vamos continuar estudando a nossa lição aqui, falando um pouco sobre a compilação do Novo Testamento. Como que o Novo Testamento ele chegou a nós. E aqui nós vamos estudar um assunto muito interessante,
Porque assim como o Antigo Testamento, ele foi autenticado, podemos assim, autenticado, e ele foi ratificado, ele foi reconhecido como livros inspirados, assim também aconteceu com os livros do Novo Testamento. Nós vamos ver que por um período ali de aproximadamente, como diz aqui, ó, a nossa lição, a formação do Novo Testamento levou apenas 2 gerações. Em 100 ou no ano 100 depois de Cristo, todos os livros já estavam escritos. Então, enquanto que o Antigo Testamento demorou séculos e muitos séculos, o Novo Testamento, em apenas um século, ele foi todo, podemos assim dizer, ele foi todo escrito, conforme diz aqui o comentarista da nossa lição. Mas é óbvio, houve todo um processo para que o Novo Testamento chegasse a nós. E nós vamos ver, meus queridos jovens, queridos juvenis, que o Novo Testamento, ele foi inspirado por Deus. O Novo Testamento, ele foi compilado e ele foi reconhecido também durante todo um processo histórico. A gente vai acompanhar isso aqui daqui a alguns momentos. E é importante saber que havia uma necessidade dos livros do Novo Testamento, eles estarem, podemos assim dizer, como eles estão hoje, de uma forma assim bem destacada, como autoridade divina, e de uma forma que a igreja pudesse reconhecê-los como inspirados, e de uma forma que a igreja pudesse discernir quais livros eles eram inspirados e quais livros eles não eram inspirados. Naquela época, nós já sabemos disso, que havia uma facilidade muito grande de chegar pessoas, ou até mesmo pessoas se colocarem como autor de determinada carta, se identificar até mesmo como sendo um apóstolo, mas sendo um falso, um pseudo-apóstolo, podemos assim dizer. Como uma pessoa falsa, como alguém que não tinha uma autoridade divina para transmitir a palavra de Deus. Daí então, a necessidade surgiu, nós vamos estudar aqui, a necessidade de ter ou de terem os livros inspirados e reconhecidos como inspiração divina. Gostaria que vocês nos acompanhassem nessa parte aqui, prestassem bastante atenção. Inevitavelmente, quando falamos acerca da compilação do Novo Testamento, devemos falar um pouco sobre o cânon do Novo Testamento. Esta palavra cânon talvez soe estranho para os alunos ou para alguns, né? Mas eu creio que alguns já estão familiarizados, porque graças a Deus, a igreja, Marcas do Evangelho, o próprio departamento de jovens, de juvenis, tem professores muito qualificados, tem assim, pessoas com grande capacidade, com grande conhecimento, e eu creio que essa palavra, para alguns, possa soar um pouco estranho, mas outros já têm perfeitamente o entendimento do que representa a palavra cânon. Essa palavra, ela entrou em nossa língua via latim, pelo latim, vinda da palavra grega cânon, que significa cana, régua. Então, em grego, isso significava uma vara, especialmente uma vara reta usada como régua. O Novo Testamento emprega o termo no sentido figurado, como sendo padrão ou regra de conduta, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 16. Então, prezados juvenis, o cânon do Novo Testamento, ele tem a ver com os livros que foram inspirados, reconhecidos e preservados como sendo regra de fé e prática. Todos os livros do Novo Testamento, os irmãos, nós, a Igreja do Senhor, nós podemos ler e reconhecer neles a autenticidade divina, reconhecê-los como inspirados por Deus, reconhecê-los como livros que os seus autores, como Paulo, como Pedro, como Tiago,
como Timóteo, foram homens de Deus que foram chamados e receberam a inspiração divina para escrevê-los. Eles não foram, digamos assim, soprados, né? Não foram ditados pelo Espírito Santo a essas pessoas, mas eles receberam a inspiração divina. E à medida que eles iam escrevendo, como eram homens de Deus, que tinham profunda ligação com o Senhor, à medida que eles iam escrevendo, aqueles livros, eles eram inspirados, eles eram reconhecidos. E Deus estava trazendo ali a sua, podemos assim dizer, a sua autenticidade. Então vejam bem, irmãos, segundo Norman Geisler, quem era esse Norman Geisler? Norman Geisler, em seu livro Introdução Bíblica, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu sei que os juvenis eles são bastante curiosos, né? Eles gostam muito de estudar, de aprender. É um livro que muita coisa do que nós estamos falando aqui, nós pegamos como fonte, né? Este livro aqui, Introdução Bíblica, do autor aqui, Norman Geisler, e também a Bíblia através dos séculos, do pastor Antônio Gilberto, e outros livros mais. Mas segundo o autor desse livro aqui, ele diz que ele diz assim, segundo Norman Geisler, em seu livro Introdução Bíblica, a história do cânon do Novo Testamento difere do Antigo em vários aspectos. Nos tempos da igreja primitiva, não havia uma comunidade fechada que recebesse os livros inspirados e os coligisse em determinado lugar. Faziam-se coleções aqui e ali e iam se completando. Não há notícia, todavia, da existência oficial de uma entidade que controlasse os livros inspirados. Com isso, houve várias situações em que os escritos chegavam a determinadas localidades com falsos autores e escritos não inspirados. Nós vamos ver isso claramente. Até o apóstolo Paulo já chegou a comentar isso em uma de suas cartas, né? De pessoas que chegavam e se identificavam como portadores de uma palavra de Deus, e quando na verdade não traziam esta palavra de Deus inspirada. Então, queridos irmãos, desta necessidade, ou seja, deste momento, surgiu então a necessidade de um cânon que fosse considerado inspirado e servisse para todas as gerações como sendo a palavra de Deus inerrante e infalível. Porque essa é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Um outro fator também que nós vamos ver de destaque foi o chamado estímulo eclesiástico. A igreja primitiva, ela tinha necessidade de saber quais os livros deveriam ser lidos nas igrejas, de acordo com a prática prescrita pelos apóstolos à igreja do Novo Testamento. Eu até selecionei aqui uma passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 27, porque esta passagem, ela mostra claramente que esses livros, eles deveriam, os livros que eram escritos, principalmente por Paulo, eles deveriam ser lidos nas comunidades. E aqui diz assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 27, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, antes de termos o cânon do Novo Testamento fechado, antes de termos os escritos como eles estão hoje, os escritos de Paulo e de outros autores, eles eram lidos em várias comunidades. Eles eram lidos em várias comunidades. Podemos dizer aqui que definir os limites do legado doutrinário apostólico, a necessidade de saber quais livros deveriam ser usados para ensinar a doutrina com autoridade divina, tornou-se questão que exercia pressão cada vez maior por causa da multiplicidade de livros heréticos que reivindicavam a autoridade divina. Então, o ônus dessa decisão recaiu sobre os primeiros pais da igreja, para que definissem com precisão os limites do cânon sagrado.
A partir da segunda metade do século II, vários personagens que apoiaram a inspiração divina das Escrituras se destacaram. Justino Marte, Clemente de Alexandria, Orígenes e Atanásio de Alexandria. Esse Atanásio de Alexandria, ele foi um teólogo, né? um bispo com grande conhecimento, e ele é muito falado na história da teologia cristã. Vale a pena os juvenis, os jovens, estudarem um pouco sobre a sua história. E ele foi considerado, né, chamado de bispo anão negro, conhecido como pai da ortodoxia, por causa de sua defesa da divindade de Cristo contra Ário, né? Foi um bispo que lutou realmente pela ortodoxia, pela verdade das Escrituras Sagradas. Esse Ário, ele negava, ele não tinha um entendimento claro da pessoa de Jesus, da relação da humanidade de Jesus com a sua divindade. Então ele colocava Jesus como sendo um pouco menor do que Deus, ele colocava Jesus menor do que Deus, e Ário, ele combateu veementemente esta heresia no seu tempo. E esse teólogo, chamado esse teólogo Atanásio, podemos assim dizer, né? Atanásio, esse teólogo, ele foi o maior teólogo de sua geração. Ele combateu Ário e ele foi o primeiro a usar a palavra cânon em referência aos livros do Novo Testamento. Ele foi o primeiro escritor conhecido por nós que alistou os 27 livros do Novo Testamento, conforme nós conhecemos, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e por aí vai. Na nossa lição aqui, no ponto 2, nós vamos ver aqui no segundo parágrafo, sobre a compilação do Novo Testamento, falando um pouco sobre esse momento aqui. E é claro, juvenis, que tudo que nós estamos falando aqui, talvez seja assim, de início, talvez um pouco confuso, né? Falar de um pouco de história da igreja, falar de um pouco de cronologia, falar de um pouco de momentos históricos. Talvez possa parecer de imediato um pouco confuso, mas à medida que os jovens, à medida que os irmãos vão lidando com esse tipo de assunto, eu estava até conversando com a professora Amanda há poucos momentos, né? Antes desta aula ser gravada, que a importância de os juvenis, os jovens, eles terem contato com esta palavra e terem contato com assuntos assim um pouco difíceis de se entender, de difícil interpretação, mas que quando vocês chegarem a uma idade e a um crescimento, a uma maturidade maior, vocês vão compreender melhor tudo que está sendo passado, porque realmente não são assuntos assim tão fáceis de se entender. Pois bem, no tópico 2 aqui, sobre a compilação do Novo Testamento, nós vamos ver que o reconhecimento definitivo e a fixação do cânon do Novo Testamento, diz aqui que ocorreu no terceiro concílio de Cartago, em 397 d.C. Antes, porém, no ano de 367, uma lista com os 27 livros foi publicada por Atanásio, patriarca de Alexandria. Conforme já falamos aqui, Atanásio foi o pai da ortodoxia, foi um homem que foi levantado para trabalhar com a ortodoxia correta, com o ensinamento correto das Escrituras. Então nós vemos aqui também que Atanásio, patriarca de Alexandria, foi aceita, né, os 27 livros foi aceita em 393 d.C., no concílio de Hipona. A validação dos livros como canônicos passou pelo testemunho dos próprios apóstolos. Em outras citações, o apóstolo Pedro, por exemplo, chamou as cartas escritas por Paulo de escrituras, reforçando a legitimidade da inspiração divina em tais escritos. Então, na verdade, não foram só os pais da igreja. Os pais da igreja reconheceram, os pais da igreja deram o seu aval, mas os próprios discípulos, como Pedro, que falou dos escritos de Paulo, e a própria aquela geração ali do Novo Testamento, ela reconhece
as Escrituras do Novo Testamento como sendo divinas. Nós vamos ver aqui também um ponto importante aqui no finalzinho desse tópico 2, falando um pouco aqui sobre a Vulgata, a versão Vulgata Latina, né? Quando diz aqui, ó, quanto à ordem dos livros, para efeito de estudos, a ordem dos livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, há 3 formas de organizá-los. Falamos sobre a compilação e agora está falando sobre a ordem dos livros. Há 3 formas de organizá-los. Na primeira, os livros são dispostos de acordo com a tradução da Bíblia para o latim, ou seja, a Vulgata. Esta Vulgata, essa tradução, ela foi a Bíblia que por cerca de 1000 anos ela foi lida em toda a Europa. E ela foi traduzida por Jerônimo, que nasceu no século IV, por volta de 348 depois de Cristo. Foi um personagem da história da igreja que se dedicou a estudar. Ele ficou enclausurado, ele foi convidado por um papa, podemos assim dizer, para traduzir essa versão, a versão do hebraico para o latim, que já era a língua falada em toda a Europa naquele momento da história. E ele se dedicou, ele se debruçou e ele traduziu o Antigo Testamento diretamente do original hebraico, em vez de fazê-lo da Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento. E ele fez uma revisão também do Novo Testamento, conforme várias versões existentes. Então, essa ordem do Novo Testamento, conforme nós temos hoje, diz aqui a nossa lição, que ela foi disposta, né, de acordo com essa versão da Vulgata Latina. Nós temos também uma outra forma de organização dos livros do Novo Testamento, que é de acordo com as datas em que os livros foram escritos. E já já nós vamos ver também, nós vamos passar aqui uma breve leitura dessa parte final aqui, acompanhando na lição. Não vamos ler tudo, mas é importante que os juvenis, que esta classe, ela tenha em mente que quando nós estudamos a cronologia bíblica, as datas não são 100% assim exatas. Há uma divergência de datas em alguns. Por exemplo, qual foi o primeiro livro que foi escrito? O comentarista diz que foi Tiago, mas tem alguns autores que dizem que foi a carta dos Tessalonicenses, né? Então, isso não implica na nossa salvação, isso não implica nos pontos primordiais da nossa fé cristã. São pontos divergentes que nós vamos lidar com isso durante o estudo das Escrituras, não só no que diz respeito à cronologia bíblica, mas também em relação até à doutrina bíblica. Por exemplo, doutrina da predestinação, doutrina do arminianismo e predestinação. São as divergências doutrinárias que existem. É claro que nós sabemos qual é a linha que nós seguimos, né? Nós sabemos perfeitamente qual é a linha que nós seguimos. Nós somos arminianos, podemos assim dizer. Mas existem vários pontos de debates teológicos em vários assuntos da palavra de Deus, quanto à escatologia bíblica, quanto à doutrina da salvação, a doutrina da redenção do homem. Então, são vários pontos que nós vamos estudando a palavra de Deus e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos tendo uma compreensão melhor e sabendo discernir, né? Sabendo dividir bem todos os pontos e assuntos. Então, os livros, conforme, voltando aqui só para recapitular aqui rapidinho. Quanto à ordem dos livros, nós vamos ver, de acordo com os 27 livros que foram dispostos segundo essa versão da Vulgata Latina. Nós vamos ver de acordo com a data em que foram escritos e também de acordo com a ordem. Não, no terceiro momento aqui, a ordem dos livros segue de acordo com a sequência dos acontecimentos, ou seja, de acordo com a ordem cronológica. Então, são
essa parte final da lição está concentrada aqui. Eu quero ler só uma primeira parte de cada ponto. Eu não vou ler todos os pontos aqui, porque eu acredito que os irmãos também já estudaram essa lição. E aquilo que eu falei, os pontos que têm divergência, né, nós vamos, à medida que nós fomos crescendo, né, no conhecimento, que nós formos crescendo no conhecimento e na palavra de Deus, a gente vai saber dividir muito bem isso aí. Pelo ano de escrita, o autor diz assim: se ordenam os livros Tiago, 45 e 49 depois de Cristo, Gálatas, 49 depois de Cristo, e 1º e 2º Tessalonicenses, cerca de 51 depois de Cristo. E aqui entra essa observação que eu fiz anteriormente, que alguns autores, alguns comentaristas dizem que de acordo com a ordem que os livros foram escritos, Tessalonicenses seria ali escrito primeiro. Mas isso é só um ponto de divergência. Nós temos aqui 1º e 2º Coríntios, nós temos Marcos, nós temos Romanos, pela ordem, né? Mateus, Lucas, 1 Pedro, Colossenses, Filemão, e aí todo o restante do Novo Testamento. Na parte final aqui do tópico diz: sobre esta organização temporal, em se tratando dos evangelhos, né? Aí diz aqui, o evangelho de Marcos foi o primeiro escrito, antes mesmo de Mateus, Lucas e João. A epístola de Paulo aos Romanos, a primeira na ordem que encontramos em nossas Bíblias, foi, na verdade, o 8º livro escrito. Então, a disposição dos livros eles não estão em ordem cronológica, isso é fato, entendeu? Acerca dos evangelhos, uma breve palavra sobre os evangelhos sinóticos. Nós vamos ver ali Mateus, Marcos e Lucas. Muitas vezes, quando nós estamos lendo os evangelhos, quantas vezes você se depara com um texto e que às vezes não tem uma informação precisa que você busca, que até para você dar uma palavra, uma saudação, enfim, uma mensagem, né? Afinal de contas, os jovens também pregam a palavra de Deus e têm oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos lidando ali com um texto que ele parece que falta uma informação e de repente você vai ver ali no livro de Mateus ou de Marcos uma informação que faltou em Mateus, ou você vai ver no livro de Lucas uma informação que faltou em Marcos, enfim, por isso que a Bíblia é necessário nós estudarmos ela na sua plenitude, e é necessário também nós entendermos que cada autor dos evangelhos sinóticos, ali, Mateus, Marcos e Lucas, eles falaram de acordo com o que eles foram estudando, eles foram buscando as informações. E Lucas até ele se destacou porque ele traz mais detalhes em muitas passagens do que outros autores, mas como cada um também escreveu com um propósito específico, para um público específico, então tem toda ali uma diversidade, muitas vezes, de informação, de textos que foram passados para nós. Então, irmãos, nós não vamos nos deter muito nessa parte aqui da cronologia em que os livros foram escritos e também acerca da cronologia dos fatos. Isso aqui é importante, mas são pontos que os jovens, os juvenis, eles vão estudar com muito cuidado. Quando nós falamos aqui acerca da cronologia dos fatos, diz aqui, só lendo aqui essa parte inicial, podemos constatar, assim como no Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento foram organizados com o propósito de facilitar o entendimento e não arrumados pela ordem cronológica em que foram escritos. Expressões como depois, dali, no dia seguinte, adiante, indicam continuidade e cronologia dos fatos. Muitas passagens bíblicas iniciam dessa forma, fazendo conexão com um acontecimento anterior. Ao ler a Bíblia em busca de sua cronologia, observe e tome nota dos personagens presentes na narrativa, onde eles estão, cidade, vilarejo, rio, lago, mar, floresta, enfim. E em que tempo estão, manhã, tarde, noite, madrugada. Então o autor está dando aqui um conselho que é sempre bom, quer dizer, nunca nós estudarmos a cronologia de uma forma isolada. Afinal de contas, a cronologia, ela também está relacionada com a geografia, e ela também está relacionada
com os acontecimentos, né? Geografia bíblica, com a história. Então, nunca o estudo da cronologia ele deve ser isolado. É o que o comentarista está dizendo, a qual também eu concordo plenamente. Finalizando aqui, diz o seguinte: embora não se tenha precisão de todas as datas, no estudo da cronologia não há precisão, ninguém pode falar 100% na precisão de datas. Nós vemos que os primeiros acontecimentos na história do cenário neotestamentário, intercalando os relatos dos evangelistas, então, intercalando os relatos dos evangelistas, dos evangelhos, está querendo dizer aqui dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Podemos também dizer, né, João, não faz parte dos evangelhos tidos como sinóticos, mas faz parte ali dessa primeira parte inicial. Sempre importante lê-los em conjunto, sempre importante ter essa noção panorâmica de todos os evangelhos, né? Então nós vamos ver aqui que eles foram escritos conforme uma ordem. E aqui tem todo um relato dessa ordem, que começa ali com o anúncio do nascimento de João Batista, depois fala sobre o anjo Gabriel trazendo o anúncio ali para o nascimento de Jesus Cristo. Enfim, vários fatos aqui, a visita de Maria e Isabel, o nascimento de Jesus, a visita dos pastores, a visita dos magos. O comentarista, ele traz um apanhado, ele traz assim, uma pequena amostra de uma cronologia de acontecimentos, de fatos do Novo Testamento, que é importante nós termos também o conhecimento exato de todos esses momentos. E na parte final, ele diz aqui: a partir dessa pequena amostra, considerando a possibilidade de alternativas de outros arranjos cronológicos, esperamos que você se sinta ainda mais motivado a estudar e compreender esse sagrado e valioso livro que é a Bíblia. Veja bem, eu não sei se os irmãos perceberam, eu não me ative muito aos pontos cronológicos, porque embora o texto diz a cronologia do Novo Testamento, mas a cronologia não está focada só, né, data, momento temporal, podemos assim dizer, tempo, né? Mas ela tem vários outros envolvimentos ao redor. E o importante para o aluno, o importante para você, estudioso da palavra de Deus, é você entender a cronologia, acompanhado da geografia, acompanhado dos momentos históricos, e saber situar ali no tempo e no espaço os fatos, para que também você não fique perdido. Mas toda tipo assim, não vou dizer diversidade, mas todas as informações que muitas vezes divergência é a palavra certa, todas as divergências que existirem entre uma data e outra, entre um comentarista e outro, pode se tornar até certo ponto irrelevante no sentido maior do que deve ser estudado em relação à palavra de Deus e ao crescimento. Eu espero que nessa primeira lição que você, aluno, está tendo comigo, né, como professor, que você possa ter compreendido bem esta lição, que você possa ter compreendido um pouco mais sobre essa visão panorâmica do Novo Testamento. Nós falamos aqui sobre os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras, nós falamos sobre a compilação do Novo Testamento, a ordem em que os livros foram escritos conforme nós temos no cânon sagrado do Novo Testamento, os 27 livros, a ordem que os livros foram escritos por data, no tópico 3, e a cronologia dos fatos, que nós não ficamos muito focados nessa parte final, mas que deixa bem claro para nós da importância de nós estudarmos a palavra de Deus e também os assuntos voltados para o Novo Testamento. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus possa iluminar a nossa mente, o nosso viver, através da palavra do Senhor, que como nós dissemos aqui,
é a nossa regra de fé e prática, o cânon sagrado, né? É como se fosse uma vara, né? Conforme o original grego, a vara de medir. É aquilo que nós temos como referência, aquilo que nós temos como medida para a nossa vida espiritual. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus, nunca deixe de ler a palavra de Deus, nunca deixe de acompanhar os escritos do Novo Testamento, os escritos do Velho Testamento, porque afinal de contas o Novo Testamento está contido no Velho e o Velho Testamento está contido no Novo Testamento. Então, que Deus nos abençoe. E não podemos esquecer também nesta manhã das nossas ofertas, da nossa contribuição em favor da obra de Deus. Vocês que estão nos acompanhando, os juvenis, você que é um nosso amigo ou amiga que está nos visitando, você está vendo aí, né, na nossa rede social aí, que você pode ofertar através do Pix, através do PicPay, e você pode contribuir para essa obra de Deus, porque afinal de contas a obra do Senhor, ela tem gastos. Levar a palavra de Deus de uma forma online tem também o seu custo, né? Os seus gastos em relação a esta igreja. Então contribua com amor, contribua com fé, contribua com prazer em favor da obra de Deus. Nós vamos orar agora e assim estaremos finalizando esta lição, esperando que você, juvenis, seja abençoado por Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela palavra do Senhor, queremos te agradecer por tudo que foi falado aqui e ministrado, que o Senhor possa cuidar da nossa vida, cuidar desses jovens que estão aprendendo a palavra do Senhor, que o Senhor possa estar com a sua mão estendida sobre nossas vidas, que nós possamos crescer a cada dia e que nós possamos ter a palavra do Senhor como nossa regra de fé e prática, e que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento sejam para nós fonte de vida e iluminação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.